Bom dia. Obrigado a todo mundo que está aqui nesse domingo de manhã, quem está com essa disposição para ouvir a gente falando de gráficos no domingo de manhã. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou Rodolfo Almeida, sou um homem baixo, careca, de óculos. Estou vestindo uma calça marrom, um colete um pouco difícil de descrever, assim, muito de retalhos, com uma camisa branca. E é isso. Eu vou me levantar porque eu vou precisar ficar um pouquinho ali no computador. E eu queria trazer alguns... Eu preparei uma apresentação assim com vários caminhos assim que a gente pode ter para entender visualização de dados e como a visualização pode nos ajudar a entender crises dentro do jornalismo, né? Coisas que a gente, enquanto jornalista, está muito acostumado a cobrir. Se quiser passar. Eu começar só um ponto... Posso eu passar? Só porque a gente tem que passar para outro arquivo aqui. Sim. Tá, beleza. Tá. Que é só um videozinho aqui. É uma besteirinha só para eu me apresentar. Quem não me conhece, sou Rodolfo Almeida. Eu sou jornalista de formação, formado pela PUC, e tropecei no design assim pela prática. Eu trabalhei muito tempo no Nexo Jornal, também fui estagiário na TV Estadão, fiquei 1 ano e meio lá fazendo videodocs para a internet, né? E desde então eu comecei a trilhar um caminho assim um pouco mais acadêmico dentro da visualização de dados. Eu estou terminando meu mestrado na UFRJ, no LabVis, que é um laboratório super referência assim muito bacana da professora Doris Kosminski, no Rio de Janeiro. E muito nos últimos anos, assim, nos últimos 3 anos, eu tenho tido muito contato com a pauta socioambiental, cobrindo questões de desmatamento, de demarcação de terras indígenas, coisa do tipo. E esse é só um videozinho com alguns dos meus trabalhos recentes, assim, só para dar uma ilustrada no tipo de coisa que eu faço. Aí, eu queria começar, para a gente ter um ponto de partida, assim, eu queria... não é nada muito acadêmico por aqui, mas eu queria definir assim, alguns pontos de partida para a gente começar a discutir essas coisas, né? Sei que todo mundo tem algum referencial do que é visualização de dados, mas eu acho que é interessante a gente partir de alguma definição para conseguir expandir essa definição. E aí, ao longo dessa apresentação, eu vou trazer 2 ou 3 projetos e, a partir deles, elaborar algumas reflexões sobre o que a visualização de dados pode ou não fazer, né? Eu queria começar assim, se a gente quisesse definir visualização de dados da maneira mais rudimentar, não precisa ser uma definição de dicionário, né? Eu diria que a gente pode entender ela como qualquer maneira de codificar dados, que possam ser numéricos, categóricos ou lógicos, e a parte que é interessante é codificar dados em algum sistema de percepção. Existe uma discussão recente até em torno da ideia de trocar o nome visualização de dados por representação de dados, porque o visual já é excludente em termos de acessibilidade. Porque pessoas que têm, por exemplo, dificuldades ou, né, pessoas com deficiência visual já não assim, como que você vai ficar de fora de um monte de informação importante? Então a gente pode tentar codificar dados em outros sistemas, como auditivo, tátil e sensorial. Só para dar um exemplo do que pode ser uma visualização de um sistema tátil, por exemplo, eu queria falar desse projeto aqui e como ele ajuda a gente a entender o que a visualização de dados é e o que ela não é, ou o que ela pode ser, pode vir a ser, né? Esse projeto aqui, essa imagem que vocês estão vendo, é uma página dupla que foi publicada na revista National Geographic em 2018, se não me engano, e foi um projeto que ganhou o principal prêmio do Best of Show, o principal prêmio do Malofiev, que é o maior prêmio de infografia, que está em hiato, inclusive, nos últimos anos. E essa reportagem ela ganhou esse prêmio porque ela fez, com um recurso muito simples, ela passou uma informação de uma maneira de muito impacto. É uma matéria sobre quando crianças estão desnutridas, né? E o dado que está sendo visualizado aqui é uma medida que chama MUAC, que é Middle Upper Arm Circumference, que é o muquinho, né? Qual que é a circunferência do muque. E vocês podem perceber que do lado direito da imagem, para quem consegue ver, a gente tem uma fita, né? Com uma sugestão com o ícone de uma tesoura que o texto está descrevendo, sugerindo que o leitor recorte essa fita. Quando ele recortar essa fita, ele vai conseguir enrolar ela e colocar ao redor do círculo de cada criança que a gente está vendo ali.
E essa medida é a exata medida do braço da criança, que você pode segurar no seu dedo, com um diâmetro ali de 5,7 centímetros, por exemplo. Assim, acho que eu não preciso dizer qual é o impacto emocional que isso tem de quando você vê uma imagem de a medida do braço de uma criança desnutrida é 5,7 centímetros e quando você segura no braço isso. Esse uso do corpo como uma forma de você passar a informação foi o que deu esse prêmio, porque mostrou que a visualização podia ser algo mais do que a gente imaginava que ela era até ali, né? E aí, continuando nesses pontos de partida, já que a gente está falando de crises, assim, eu fiquei pensando muito assim, o que é uma crise, né? Como que a gente pode definir uma crise para tratar? Se eu tivesse que, eu não pesquisei isso, mas se eu tivesse que definir, assim, eu iria dizer que uma crise é um momento em que tem alguma coisa pegando fogo e você precisa largar todas as outras prioridades para que essa seja a sua principal prioridade. E o problema no jornalismo é que muitas vezes a gente trata de crises que não têm fim, né? Quando a gente trata de crise climática, da situação de terras indígenas, são crises históricas que continuam rolando. E isso me lembrou muito de um conceito que existe em design, que é a ideia do problema capcioso. É um termo esquisito, assim, mas basicamente para problemas para o qual não tem uma única solução. Existem certos problemas, um incêndio você apaga. Mas tem certos problemas que você não consegue resolver com uma única solução. São várias soluções concorrentes que estão atacando diferentes pontos do problema. E isso é o que a gente, enquanto jornalista, trata o tempo inteiro, porque a gente sempre está tratando de problemas que não dá para resolver de um único jeito. E, enquanto designers de visualização de dados e pessoas que fazem visualização, a gente também, nas nossas representações de dados, nunca tem um único jeito de representar. Então, a gente tem 1 milhão de formas de representar os dados. Só a gente vai chegar em alguns projetos para ilustrar essas coisas. Só queria continuar nesses pontos de partida. Assim. Eu não sei quantos de vocês tiveram... aliás, uma pergunta que a gente queria fazer, a gente esqueceu. Só uma pergunta. Quantos de vocês são estudantes? Vocês puderem levantar a mão. Perfeito. Isso vai ajudar a orientar a gente. Obrigado. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com essa imagem aqui, que é bem famosa assim, nos últimos anos na visualização de dados, que é um manifesto de uma designer que é muito referência, uma designer italiana chamada Giorgia Lupi, que é o que ela criou, ela chamou do manifesto do Data Humanism, ou humanismo de dados, que basicamente é uma forma dela incentivar a gente para tentar pensar dados não como essa coisa extremamente objetiva que descreve a nossa realidade, e sim como uma mera aproximação que a gente quantificou. Existe um fenômeno, existe a crise climática, a gente é capaz de medir certas coisas sobre esse fenômeno, e a gente vai mostrar apenas a medição. A medição é uma aproximação da realidade, e toda aproximação é imperfeita. E acho que é bom a gente ter isso em mente para o restante do que a gente for falar. E aí, só para deixar uma referência assim, para vocês, caso vocês queiram ver mais sobre isso, o pessoal da Federal de Campina Grande tem uma pesquisa muito legal com o professor Nazareno Andrade e o Luiz Augusto, do que eles chamam de antropográficos, que são gráficos sobre pessoas, gráficos sobre seres humanos. E eles têm várias formas de avaliar quando um gráfico é mais próximo dessa perspectiva de humanismo de dados. Só para dar um exemplo do que isso pode ser, em termos bem abstratos, assim, de visualização. Se eu faço um gráfico de barras e eu tenho lá de que dentro daquela barra amarela eu tenho 4 pessoas e da barra azul eu tenho 6 pessoas, é um acordo tácito que eu tenho com o leitor de que imagine que essa altura corresponde a tantas pessoas. Se eu tivesse, numa perspectiva de humanismo de dados, querendo ser mais granular nessa representação, eu poderia representar cada pontinho significa 2 pessoas, ou ainda mais granular, cada pessoa, cada linha naquela tabela corresponde a alguma marca visual na imagem. Essa é só uma dos vários eixos que eles têm para avaliar essas questões de humanismo de dados. Bom, aí para começar a entrar assim nos trabalhos, eu queria só dar alguns exemplos de coisas que eu fiz nos últimos tempos e que eu acho que ajudam a ilustrar algumas dessas reflexões aqui. Eu queria começar assim com um pouco dessa... Eu pensei essa apresentação em termos de 3 abordagens diferentes para como visualizar dados. Só para ilustrar como a gente não precisa se ater a pura e simplesmente gráficos de barras que a gente está acostumado.
E eu queria começar falando assim um pouco sobre como, em momentos em que a gente está tratando de crises, como a crise Yanomami, que talvez vocês devem estar cientes, que aconteceu entre final de 2022 e começo de 2023, que também é uma dessas crises que não acaba, né? Ela é uma crise sem fim, de uma certa forma. E quando a gente precisa comunicar dados para uma crise tão flagrante, num momento em que as coisas precisam ser chamadas a atenção, como o caso da desnutrição das crianças Yanomami, a gente pode tentar se aproximar de uma comunicação um pouco mais objetiva. Então, aqui eu vou mostrar exemplos de alguns infográficos que eu fiz para Suma Uma, que é um veículo que faz a cobertura socioambiental diretamente de Altamira, né, no Pará. E assim, a gente acaba usando muitos recursos bem comuns, do tipo mapas, e quando a gente quer passar uma mensagem que a gente precisa que seja... que aqueles dados são relevantes para uma tomada de decisão de um ente público, por exemplo, é uma das situações em que a gente quer ser o mais objetivo possível para ser transparente em relação ao número. Eu não posso aqui ficar brincando muito de usar formas não convencionais, porque eu quero comunicar algo que tem uma relevância pública imediata, né? Então, para isso, a gente usa gráficos de barra, usa gráficos como esses aqui de barras empilhadas. A gente, enfim, a coleta de dados que, nesse caso, esse foi um trabalho que o pessoal da Suma Uma, a Thalita Bedinelli, todos os repórteres super talentosos que tem lá, obtiveram dados exclusivos via LAI, que indicavam um número de, se não me engano, eram 570 ou 571 crianças Yanomami que morreram por causas evitáveis. Essa é a classificação que é dada, né? E para representar isso, a gente usou desde formas tipo essas daqui de quantas esse gráfico de um gráfico de densidade, um gráfico de área empilhado, né? Ou esse daqui em que a gente tem tentando representar quase como pictogramas, cada pessoa é um ponto aqui, né? E acaba que todo mundo aqui, acho que o pessoal vai poder falar bem sobre isso, a gente tem que ter muita iteração. A gente faz um gráfico, faz outro, redesenha ele, redesenha de novo, porque a gente experimenta com, não, e se eu usar outra cor, e se eu usar outra forma, e se eu mexer a escala até aqui. A gente fica experimentando com essas coisas para tentar achar qual é o ponto em que a mensagem está mais forte, em que a mensagem está mais direta e mais imediata de entender, né? E assim, eu me sinto super honrado, assim, privilegiado de que essa foi uma pauta que conseguiu ter um impacto nacional, assim, muito mais graças ao trabalho da Thalita, que obteve esses dados, e da equipe da Suma Uma, do que meu de visualizar, mas eu fiquei assim super feliz de ver no fim que essa foi uma pauta que literalmente levou o presidente Lula a ir até a terra Yanomami, e até botei ali que ele cita o próprio dado das 570 crianças que foi obtido via Suma Uma e estava naqueles gráficos, né? Mas tem alguns momentos também que a gente pode achar uma forma de tentar ser objetivo, mas também usar de formas abstratas para criar algum tipo de metáfora visual, né? Então, esse era um gráfico aqui que era uma matéria um pouquinho mais fria, em que a gente estava falando de quantas terras cada governo declarou e homologou, como funciona a homologação e declaração de terras indígenas. E aí, esse era um gráfico que era simplesmente um número. Quantas terras? 496. A gente não tinha muitos qualificadores que a gente queria dar. Como era só um número, a gente pensou, a gente pode tentar fazer com o gráfico essa metáfora visual que remete um pouco a um cocar, assim, né? E nesse caso a gente nem precisa chamar disso, assim, né? Mas a imagem fala por si, assim. Se você tem um pouco desse referencial, ela já fala. E você pode ter imagens interessantes, tipo essa de você ver o governo Bolsonaro é um cocar vazio, sem penas, porque não homologou e nem declarou nenhuma terra indígena, como todo mundo está ciente, né? E aí eu queria deixar assim um pouco essa pergunta no ar, inclusive para a nossa discussão depois. Assim, quando a gente trata de crises como essa da terra Yanomami, que é extremamente brutal, assim, o quão possível é que nós, enquanto seres humanos, enquanto jornalistas, reportemos uma crise humanitária de um ponto de vista neutro e absolutamente não, isso não me diz respeito. Eu gosto muito da ideia tem uma filósofa chamada Donna Haraway que fala dessa ideia de conhecimento situado. Todo conhecimento é situado. Você está situado em algum lugar. E nós, enquanto humanos, estamos situados na condição humana. Por isso, quando você vê uma criança indígena Yanomami morrendo de malária, é um outro ser humano. E você pode tentar imaginar o máximo que você é capaz de se remover dali, mas talvez você não seja tão capaz quanto você acha.
E aí, para falar sobre essa coisa de tratar de uma crise humanitária de maneira humana, eu queria mostrar um projeto que é já uma outra abordagem completamente assim para visualização de dados, que é a gente tentar tratar a visualização de dados como um veículo de impacto emocional. E aí, para falar dele... esse foi um projeto que foi feito para a revista Piauí, né, em 2021. Para falar dele, eu queria trazer só uma frasezinha assim curta, uma citaçãozinha desse livro, que é fantástico, chamado Data Feminism. Ele tem esse nome, mas ele não se restringe só assim a questões de gênero. Ele fala, as pesquisadoras falam de 1 milhão de... Elas repassam a história da visualização e mudam muitos paradigmas, assim, vêm por outro ponto de vista. E eu gosto muito dessa frase aqui delas, que elas dizem: as coisas visuais são para os olhos, mas o que elas chamam de visceralização de dados, que é um termo meio acadêmico esquisito, as visceralizações de dados são representações que o corpo inteiro pode sentir, né? Emocionalmente, assim como fisicamente. Ela diz, primeiro, porque humanos não são 2 olhos presos num crânio, né, que está mexendo num computador. Nós somos seres multissensoriais que têm corpo, têm cultura, têm memória, têm apetite e têm emoção. E segundo, as pessoas com deficiências visuais precisam de uma forma de acessar os dados que a gente simplesmente coloca em gráficos e dashboards também, né? E esse foi um projeto que a gente fez para a revista Piauí, eu e o desenvolvedor Ariel Tonglé, em colaboração com o Zé Roberto de Toledo e a equipe da Piauí, para marcar o marco triste de 500 mil mortes por Covid. A gente estava, a Piauí se procurou a gente quando estava chegando perto da data para falar, vamos tentar fazer alguma coisa forte para marcar o fato de que 500 mil pessoas morreram quando a gente sabe muito bem que elas não precisavam absolutamente ter morrido, né? Até o Caco Barcelos falou que ele ficou super emocionado porque saiu os dados do censo, que a gente tem 204 milhões de brasileiros, e ele ficou emocionado com a ideia de que a gente deveria ter 500 mil, 700 mil mais, porque a ideia de que a gente perdeu 700 mil pessoas é assombrosa, assim, né? E a maneira que a gente encontrou de fazer isso, para conseguir dar o impacto que isso merecia, foi por meio de o que seria perto dessa visceralização de dados. É um vídeo curtinho, eu vou passar para vocês, para a gente fazer juntos, mas a ideia é que a gente pode... acho que o vídeo fala por si só. Eu vou pedir só para vocês vão ver que o vídeo ele é uma forma que pulsa, e a ideia é que vocês tentem sincronizar a respiração de vocês com o pulso da forma, tá? Eu vou passar ele aqui e a gente conversa. Eu esqueci de perguntar se alguém tem asma, alguma coisa assim, porque pode ser meio, né? Mas assim, esse foi um projeto que a gente buscou essa camada de ter algo físico pela metáfora que, obviamente, existe em relação a estar sufocando por Covid-19, né? Em termos de... Vou falar um pouquinho de como que esse projeto foi feito, brevemente, para não estender muito, para a gente ver também o mapa dos conflitos.
A ideia era que esse projeto ele ficou durante, acho que foi durante uma semana ou 2 semanas, se não me engano, enquanto deu o marco de 500 mil mortes, ele ficou na home da revista Piauí, então você entrava, era a primeira coisa que estava lá, e você clicava e começava a tocar. Ele tinha uma segunda camada, que era ali em cima, no mobile, por exemplo, tem um bannerzinho, que era um banner que ele pegava o dado diário de Covid do dia anterior, e ficava de novo aquela forma ali, piscando no período no número de segundos que levava para uma pessoa morrer de Covid. Então, enquanto você está lendo uma matéria na Piauí, tem lá dizendo, ó, a cada 45 segundos, enquanto você lê essa matéria, uma pessoa está morrendo de Covid. A maneira que a gente fez isso foi uma exploração... e, assim, só para dizer, esse parece que é um projeto super uau, assim, só que ele foi bem... A gente quase não fez nada de código nele, ele foi muito feito na mão mesmo. Inclusive porque era uma visualização de um período curto, né, só 1 ano, 6 meses do ano. A gente tinha dados que eram diários de Covid, e com esses dados diários a gente viu qual que era o número mensal, né, assim, a média de mortes de Covid. A gente começou a pensar umas métricas assim, para conseguir passar essa mensagem. Quantos segundos até uma morte? Dias para cada 10 mil mortes. E aí foi um trabalhinho assim, de achar qual que seria o máximo de respirações que a gente queria botar dentro de 5 segundos. Cada mês, se não me engano, dura 5 segundos. E equivaler o número máximo das mortes na tabela, né? É meio isso, enfim. Em termos de como ele foi feito, assim, a gente, só para mostrar como existe muito vai e vem, muita iteração nos projetos de design, a primeira versão dele era mais parecida com isso daqui, assim. Vou até botar mais para frente. A gente tinha essa ideia... Ui, que susto. A gente tinha essa ideia dessa forma que ficava indo e voltando, quase como um ping-pong, assim, e esse gráfico que ia enchendo a tela. A gente fez muito vai e vem no design, assim, tipo, trocou por várias opções, e no fim chegou naquele, tentando manter, inclusive, só um número na tela, que era tipo quantos mortos estão sendo acumulados. Porque o número que está realmente sendo alimentado na visualização é esse daqui de baixo, que é esse mortes por dia, né? Tipo, a média de mortes por dia daquele mês. Mas a gente achou que era mais intuitivo a pessoa simplesmente sentir isso, em vez de precisar olhar o número e entender qual é a métrica exata, né? Também, só para continuar dizendo como esse tipo de coisa não precisa ser feita com algum software, algum código, você não precisa aprender JavaScript, D3, todas essas coisas antes. Isso foi feito na mão no After Effects, que é um programa de animação, né, da Adobe. Como era um período curto, era literalmente botando ali na timeline qual era o período, escolhendo as cores. Foi um trabalhinho meio manual, meio sacal, assim, mas que deu o resultado que a gente queria. E, inclusive, a camada de áudio que ele tem também foi feita na mão, né, a gente usou o Ableton, que é um software de produção musical, e também achando ali, no caso eu gravei, não sei nem se ele vai tocar isso aqui, mas eu gravei com celular mesmo, eu respirando, assim, fazendo... E aí depois botei aqueles efeitos ali, reverb, compressor, um monte de coisa para deixar um som grande. Ele não vai tocar. E aí a gente foi simplesmente botando na timeline e fazendo. É uma coisa manual, né? Só para dar um pouco de que, às vezes, as soluções não precisa ser uma coisa extremamente automatizada, né? E aí, o que eu gosto a pergunta assim, em relação àquele projeto é quanto que isso expande a nossa compreensão do fenômeno. Se o dado é só uma aproximação da realidade, o quanto que ver o dado desse jeito aproxima a gente do fenômeno de fato, que é a pessoa sufocando de Covid, né? E aí, por fim, para encerrar, para não tomar muito mais tempo, eu queria falar de um projeto que ele nem é exatamente de uma entidade jornalística, alguma coisa assim, mas eu queria falar dele pelo processo pelo qual ele foi feito, e como eu acho que pode ser uma reflexão interessante a gente pensar como que a gente pode trazer isso para o jornalismo, inclusive para as redações. Foi um projeto que eu fiz em 2022 para uma ONG chamada Rede Interação. É uma ONG que trata principalmente de questões de moradia e clima, né? E a ideia deles, eles queriam produzir um grande infográfico, um folheto. Eles não tinham muito... era bem aberto assim, o brief. A gente quer fazer um infográfico sobre como as cidades da região norte do país
vivenciam as mudanças climáticas, porque a gente foca muito em mudanças climáticas em florestas, perda de floresta, mudança de uso da terra, etc. Mas como que cidades do norte se relacionam, como que toca na vivência, né? E esse foi um projeto que acabou, eu fui a única pessoa que acabou fazendo tudo, assim, mas o que eu achei rico, que tirou, porque eu sou uma pessoa do Sudeste, eu nunca estive no Norte, inclusive. Então, não é nem absolutamente correto eu, né, falar sobre uma realidade que não é a minha. Mas o que esse projeto teve de interessante, foi, em termos de processo, é que foi uma troca constante com o pessoal de lá, porque a ONG que estava... eles estavam lá, né, em Santarém, no caso, e foi um projeto que foi feito dentro de um projeto maior chamado VAC, que é Vozes pela Ação Climática, que é um projeto do governo da Holanda, com várias entidades e tal, e que foi apresentado dentro cadê? Deixei aqui mais para frente, só um segundinho, do Fórum Social Panamazônico. Só um segundo, é que eu fui só pegar minha cola do nome completo. E esse infográfico, o processo de produção dele foi basicamente eu fazendo uma pesquisa, escrevendo um texto, e esse texto, todas as etapas de produção foram validadas junto a comunidades de baixa renda em Santarém. Então, o pessoal da ONG fazia basicamente uns grupos, uns workshops e grupos de discussão, levavam o texto que eu, enquanto uma pessoa do Sudeste, escrevi, e falavam, e aí, vamos discutir esse texto. E eles traziam para mim os inputs do pessoal, assim, o que o pessoal tinha para dizer. E foram várias mudanças, assim, não, tem um tópico muito... Isso aqui está deixando de falar de tal situação que é muito importante para a minha vida. E a gente dava um jeito de reescrever para incluir. Então, o processo de iteração, assim, de produção foi feito junto com quem seria o público-alvo o próprio público-alvo, porque esse projeto tinha uma função didática, né, de educar e de mostrar sobre... ele seria usado principalmente, por exemplo, em escolas, para ser colocado em bibliotecas, né, para apresentar como que as cidades se relacionam com o clima. E, então, o público-alvo era também quem estava ajudando a produzir, né? E o produto final foi esse daqui, né? A gente fez... eu devia ter trazido ele, pô. Ele é um A1, assim, uma folhona, né, grandona, que foi muito vai e vem, inclusive, na própria parte do infográfico, que é a parte visual, porque eu produzi esse mapa, e escrevi os textos e fiz as ilustrações, e vinham os retornos assim, não, a gente precisa tratar um pouco mais sobre como a fumaça das queimadas chega nas populações, porque no período de queimadas é evidente como dentro da cidade você sente que as queimadas estão acontecendo na mata, né? Então vamos incluir um tópico sobre isso. E aí todos os tópicos falam, não, como que a gente ilustra esse tópico? E a coisa foi seguindo. Aquele primeira imagem que eu mostrei era o RAF mais básico, assim, que eu fiz só com a ideia de eu quero ter um mapa e coisas ao redor, só isso. E aí as coisas ao redor foi esse trabalho da gente descobrir junto o que elas seriam, né? E eu fiquei super feliz, assim, de ver depois que esse projeto ele ganhou uma vida própria, assim. Eu esqueci de incluir uma foto que eles botaram dele nas escolas lá. Essa foto aqui na esquerda é um dos grupos de discussão que eles fizeram com o primeiro texto, e ali na direita é no próprio Fórum Social Panamazônico, em que eles estavam mostrando já a publicação pronta, foi uma publicação gratuita, distribuída para toda a população, né? E isso não é um projeto no jornalismo, mas é um projeto que a gente está tratando de crises de maneira visual, tentando visualizar. Aqui é menos, digamos, dados quantificados, mas mais visualizar a informação, realmente. E eu queria só deixar essa reflexão, assim, de como é que a gente pode incluir o nosso público-alvo no processo de design de visualizações para o jornalismo também. Porque, óbvio que no jornalismo a gente entrevista, a gente fala com um monte de gente, mas como que a gente inclui no processo de fazer um gráfico, né? O que a gente pode tirar disso? Eu não sei, estou só jogando. E, por fim, para a gente terminar, acho que para amarrar todas essas coisas que eu mostrei, eu queria que a gente se refletisse assim, de o que a gente pode comunicar quando a gente amplia a definição do que pode ser uma visualização, né? Essa apresentação toda é bem motivada por o pessoal de visualização de dados. Tem muita gente no jornalismo de visualização de dados que tem uma visão que eu considero um pouco dogmática, assim, do que é... Não, tem que ser gráfico de barras, tem que ser esse é o gráfico certo para isso. E que parece que você não pode dar um A, não pode pisar fora, não pode fazer nada. E tem certos tipos de comunicação que realmente é importante você usar a forma certa.
Mas onde o trabalho eu acho que é mais interessante é quando você aprende as regras para não usar elas, né? Para desviar delas. E quando a gente expande essa definição, eu acho que a gente faz coisas mais bacanas às vezes, né? Enfim, não quero ser dogmático. É isso, gente. Obrigado.